Olá, meu amigo, minha amiga. Você sabe que pessoas como eu, assim, muitas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, de ter algum tipo de formação e informação, a gente tem muita vontade de se comunicar cada vez mais com um número grande de pessoas e é por isso que a gente veio para a internet. Até porque quem milita na área da educação, a gente sempre tem a impressão que a gente está contribuindo para ajudar a melhorar a sociedade, a melhorar nosso país, a nossa comunidade. E eu sempre tive um pouco essa impressão, achando que o Brasil estava caminhando em direção ao processo civilizatório. A gente viaja para fora, a gente vê, nossa, quanta coisa bacana as outras civilizações já conquistaram, será que a gente vai chegar lá? Vamos tentar dar nossa contribuição. Mas quando a gente vê o Brasil que a gente está vivendo agora, onde nós temos um presidente Messias, Messias é porque o nome dele tem essa palavra, né? Que significa, segundo os ensinamentos bíblicos, aquele que vai salvar, aquele que vai dar direção. Isso tem causado, inclusive, uma grande atração de segmentos neopentecostais que são fervorosos seguidores desse Messias da política nacional. Então a gente achava que as coisas iam caminhar. Mas quando a gente vê que um acidente da história do Brasil proporcionou uma figura como o presidente Messias, que funciona quase como se fosse uma célula doente que espalhasse uma espécie de metástase intelectual, metástase política, metástase anticivilizatória em alguns nódulos da sociedade brasileira. Eu estou falando isso, gente, de uma maneira assim muito forte, porque o presidente da República, que quase por um acidente se converteu em presidente da nossa pátria, ele tem todo o direito de ter comportamentos pessoais que digam respeito apenas à sua vida íntima, à vida da sua família. Isso é fora de questão. O problema é que na condução do Estado brasileiro, representando toda a nação brasileira, ele não tem o direito de ser uma pessoa que não tenha princípios, uma pessoa que não tenha moral ou tenha moral frouxa, uma pessoa que não tenha responsabilidade com aquilo que faz ou que fala, uma pessoa que não tenha noção do papel que esteja desempenhando. Isso ele não tem direito. Para isso existem remédios constitucionais também. Mas, infelizmente, esse presidente translocado, o presidente Messias, que reúne ao seu redor essas células do mal, vamos dizer assim. Por que eu digo células do mal, gente? Porque elas estão entre nós, elas estão em muitos lados. E elas são pessoas que se converteram em pessoas, não mais pessoas pensantes ou pessoas críticas, mas em pessoas intolerantes, pessoas raivosas, pessoas preconceituosas, pessoas agressivas, pessoas que não conseguem mais ter convívio social, exceto com as pessoas que pensam de forma muito próxima a que elas pensam também. Então, nós estamos vendo que essa doença política, essa doença intelectual, ela está se enraizando cada vez mais. E quando o presidente ele chega e fala insanidades, fala absolutamente barbaridades, e ele é seguido, e a gente abre a internet e vê que um sem número de pessoas está homenageando o presidente porque ele falou uma aberração contra seres humanos, contra direitos fundamentais da civilização, aí a gente fica preocupado. Eu vou me referir agora ao caso Michelle Bachelet Bolsonaro. Hoje fez um ano que a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, está à frente do Alto Comissariado da ONU. E ela fez um balanço citando a situação de direitos humanos em vários países, a Venezuela, países africanos, países da América Latina, e inclusive o Brasil, que desde 2002 figura entre países que são países que criam infrações a direitos humanos. Esse pessoal que é atingido por essa célula metastásica do intelecto, elas acreditam que direitos humanos é uma bandeira, é um patrimônio da esquerda. Essas pessoas são tão ignorantes e elas não procuram se instruir para saber que direitos humanos nada mais, nada menos são do que direitos que passaram por uma evolução que vem desde os tempos bíblicos, onde os homens procuram registrar, colocar nos seus ordenamentos jurídicos, nos seus ordenamentos civilizatórios, o respeito a direitos considerados direitos naturais do homem.
direitos que estão na Bíblia, inclusive, estão em outros documentos religiosos, direitos que dizem que o ser humano ele tem direito à vida, ele tem direito a ir e vir, ele tem direito de pensar, de se reunir, de se alimentar, enfim, direitos naturais do homem. Então, direitos humanos não são patrimônios de nenhuma pessoa, nenhum segmento, nenhuma civilização específica, nenhuma nação específica. São direitos naturais de todos os seres humanos. E aí vai o presidente Messias contaminando o seu séquito de seguidores, e é por isso que eu enfatizo o nome Messias, no sentido dessas pessoas não só não checarem aquilo que está sendo dito, mas interpretarem que aquilo é uma extrema verdade e adulterarem, reforçarem ainda mais para o mal esses conceitos. Veja o que o presidente da República ele é capaz de fazer com esse rapaz, por exemplo, que tem um espaço na internet muito visto também. Vamos lá. Vamos ver o que ele fala sobre essa questão. E agora o tema reflexo aí sobre o caso da Michelle Bachelet, alta comissária lá dos direitos humanos da ONU. Para quem não sabe o que está acontecendo, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, corrupta, comunista, de esquerda, resolveu... Então, quer dizer, esse tipo de personagem, eles procuram investigar onde está a fonte dessas situações todas. Ele já sai rotulando que é uma técnica das pessoas que estão tendo esse comportamento muito ruim, de não escutarem, de não refletirem. Eles procuram destruir a reputação daquele que está fazendo a crítica. Como eu disse a vocês, ela estava fazendo um trabalho técnico, um trabalho da mais alta relevância, e direitos humanos, como um instituto fundamental das civilizações modernas, tem na ONU uma pessoa que cuida de fiscalizar, de averiguar que países signatários da Carta dos Direitos Humanos estão respeitando ou não estão respeitando os direitos humanos. Esse pessoal que tem esse preconceito todo contra direitos humanos, eles deveriam entender que isso tudo acabou sendo materializado na Carta de Direitos Humanos, a Carta Universal, em 1948, e quem coordenou esse processo todo foi a senhora Eleanor Roosevelt, viúva de Franklin Roosevelt, nos Estados Unidos, portanto, uma mulher ativista de direitos humanos, viúva de um presidente que foi considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos em todos os tempos. Então, essas pessoas que estão falando aberrações pela internet, eles não deveriam estar falando que direitos humanos são uma coisa negativa, mas o presidente da nação nossa, ele tem essa visão distorcida, dizendo que quando uma pessoa não tem mais nada que fazer na vida, vai cuidar de direitos humanos lá na ONU. E aí atacou a ex-presidente Michelle Bachelet, falando uma série de barbaridades, inclusive dizendo que foi bom que o Pinochet tivesse dado o golpe lá, porque senão o Chile estaria muito pior. Então o presidente da nossa república, ele fez proselitismo do ditador chileno. Será que ele sabe ou ele finge que não sabe? Será que ele é uma pessoa tão ignorante que ele não sabe que Pinochet, uma das primeiras coisas que ele fez foi trair o seu presidente eleito democraticamente, que foi Salvador Allende? Traiu o presidente porque recebeu todo tipo de recursos e de dinheiro do governo norte-americano. Ele traiu a Constituição do Chile, ele se converteu num ditador, num homem que determinou a tortura, a morte, o desaparecimento, o sequestro de milhares de chilenos, e esse homem acabou sendo um corrupto dos mais conhecidos no mundo, que segundo o Senado americano em 2004, fazendo a investigação, descobriu que o Pinochet tinha no Banco Higgs, nos Estados Unidos, uma fortuna de 28 milhões de dólares. Em outubro de 2006, a Justiça chilena iniciou uma investigação e acabou descobrindo que Pinochet tinha 9.600 quilos de barras de ouro avaliado em 190 milhões de dólares num banco em Hong Kong. E o Senado americano, em 2005, investigou que o Pinochet abriu e fechou 128 contas bancárias nos Estados Unidos, em 9 bancos americanos, acumulando uma fortuna ilícita de quase 20 milhões de dólares. Ou seja, Pinochet era torturador, era traidor e era ladrão. E o presidente brasileiro vai e fala bem desse homem, que inclusive
nesse governo, ajudou a matar o pai de Bachelet, que era um brigadeiro, era um militar de alta patente, que resolveu não trair também, não ajudou a conspirar contra o presidente eleito e acabou sendo preso, torturado e morto. Michelle Bachelet, na sequência, também foi presa e foi torturada, ainda uma moça muito nova. O que nós temos como desdobramento disso? Os parlamentares, políticos, personalidades chilenas foram para as redes também, foram para as televisões e começaram a protestar em relação a essa fala do nosso Messias aqui do Brasil. A família de uma ex-presidenta de Chile. Las declaraciones de Bolsonaro revelan que no entiende en lo más mínimo las normas de un Estado de Derecho o la protección universal a los derechos humanos. Creo que Bolsonaro no está a la altura de lo que esperan los brasileños de un presidente de su país. Creo que la mayoría de los brasileños deben estar muy avergonzados de su... Sim, estamos muito envergonhados. Enfim, esse aí é o senhor Heraldo Munhoz, esse chanceler, né, esse cônsul do Chile, e que operou em vários países, né, inclusive aqui no Brasil também. Isso provocou a ida do presidente Piñera para uma entrevista coletiva para fazer um desagravo ali a ex-presidente Bachelet e colocar a posição dele, que é um presidente de direita, mas ele não é um imbecil, não é um cretino, porque ele não é contra a política de direitos humanos. Vamos ver como é que foi a fala do presidente Piñera, pressionado pela opinião pública no Chile. A ter seu próprio juízo histórico sobre os governos. Ele começou dizendo o seguinte, que todo mundo tem direito de ter sua própria interpretação da história do que aconteceu. Tuvimos em Chile na década dos 70 e dos 80. En esta matéria é de público conhecimento mi permanente compromiso con la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Pero, sin perjuicio de las distintas miradas que pueden existir respecto a los gobiernos que tuvimos en la década de los 70 y los 80, siempre estas visiones deben expresarse con respeto por las personas. En consecuencia, no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una ex-presidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Muchas gracias. Ou seja, bateu na cara. Ele deve estar super constrangido, o presidente do Chile, porque outro dia ele estava defendendo o Brasil lá no G7, e aí ele vê o presidente Messias falando esse tipo de barbaridade. Ele vai ter muita dificuldade em estar em agora algumas mesas com o presidente Messias. Gente, olha, eu vou ficar por aqui, vocês desculpem aí o desabafo. Se você é chileno, está vendo o nosso programa, se você tem amigo chileno, mande o programa para os seus amigos como uma espécie de pedido de desculpas. A democracia brasileira, ela possibilitou que a gente tivesse aqui uma figura como essa que está na presidência da República e que está, infelizmente, contaminando tantas mentes e tantos corações. A nós compete pacientemente ter sabedoria para saber lidar com essa situação e tentar fazer com que, pelo menos, as pessoas que votaram em Messias e que não sejam seguidores fanáticos dessa criatura, que tenham uma área, ainda que possa ser uma área de conversação, de diálogo, não para votar no candidato que a gente queira em algum momento, mas para simplesmente não deixar que o processo civilizatório que alcançou algumas franjas aqui no Brasil, simplesmente seja parado por um governo de um Messias que não sabe para onde está levando nem o povo dele e nem o povo do nosso país. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui, tá bom? Tchau!